No mês em que se assinala o Euromelanoma e já em tempo balnear, no episódio de hoje das Segundas de Conversa, vamos falar sobre cancro da pele. A esta doença estão associados vários fatores de risco e todos sabemos que a exposição ao sol é um dos mais relevantes. É por isso que nesta noite vamos reunir uma série de especialistas que são 5 estrelas nestas matérias. Pedro Mota Machado, astrónomo, Cecília Moura, uma dermatologista que conhece o cancro da pele como ninguém, Rui Oliveira Soares, aqui como representante da Liga Portuguesa contra o Cancro e também ele dermatologista para percebermos o papel ativo que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem contra o cancro de pele e ainda Rui Miguel, professor de Engenharia Têxtil. Estamos em direto do Observatório Astronómico de Lisboa e assim como a Terra gira à volta do Sol, também este episódio começa agora a girar. Boa noite. Infelizmente, por razões de força maior, Rui Agostinho não pode estar connosco nesta noite, mas estamos muito bem acompanhados por Pedro Mota Machado, ele que é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o representante nacional da Missão Espacial Ariel, da Agência Espacial Europeia. Boa noite, Pedro. Obrigado por nos receberem aqui na vossa casa. Antes de prosseguirmos para a conversa, o habitual lembrete lá para casa para que partilhem como esta sessão está a decorrer, aqui em direto no Facebook. No ecrã tem um botão de partilha. Convidamos-lo então a clicar nesse botão para que esta mensagem chegue a mais gente. Pedro, sugeria que começássemos por uma breve contextualização. O que é o Observatório Astronómico de Lisboa e o que é que faz o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço? Então, a casa-mãe, este edifício onde nós estamos, o Observatório Astronómico de Lisboa, que tem mais de um século e meio, e é tão lindo como podem todos ver. O Instituto de Astrofísica, eu diria que é a ligação, é a ponte entre o passado e o futuro. O Instituto de Astrofísica é uma grande instituição de investigação, em que tem 6 linhas de investigação distintas, desde a cosmologia, galáxias, etc., e até ao Sistema Solar. Portanto, o que nos traz cá os sistemas planetários, os planetas e as estrelas, como o Sol, por exemplo. Vamos diretos ao Sol, precisamente. O que é o Sol e o que é que do Sol chega à Terra? O Sol, como qualquer estrela, na verdade, é uma fábrica de elementos mais pesados, ou seja, núcleos e átomos mais estruturados. A partir dos básicos hidrogênio e hélio são produzidos novos elementos, até o ferro, passando pelo carbono, etc., pelo oxigênio. E o Sol, ao fabricar por fusão termonuclear estes novos elementos, produz uma avassaladora quantidade de energia. E, face à sua temperatura, que no Sol é cerca de 5.500 graus Celsius, na fotosfera, isto faz com que, a essa temperatura, o máximo da radiação que é emitida seja no visível. Seja no visível, mas não é bem no amarelo. É mais para o verde. Mas ninguém vê o Sol verde, não é? É ligeiramente esverdeado. Só que a luz do Sol, ao atravessar a nossa atmosfera, obviamente que interage com a atmosfera. E devido à densidade, que é a distância que as partículas estão umas das outras em termos médios, isto faz com que seja quase exatamente o comprimento de onda que nós dizemos do azul. Então o azul vai saltando, vamos dizer, de nenúfar em nenúfar, ou seja, de molécula em molécula, e ao interagir vai libertando o azul. Já sabemos porque é que o céu é azul. Mas, entretanto, a luz que vinha do Sol, que tinha todas as cores, luz branca, vai perdendo o azul no seu caminho. E, como nós sabemos, ao verde, quando nós tiramos o azul, fica amarelo. E é por isso que nós vemos o Sol amarelo. Dessa luz que nos chega do Sol, há uma parte, como disse, visível, mas há uma parte que nós não vemos, mas cuidado com ela. É assim. Nós não vemos, mas no infravermelho, que é a radiação menos energética que o visível, existem aranhas e outros animais que podem ver no infravermelho. E, por outro lado, o ultravioleta, que é muito mais energético, muito mais do que o visível, e nessa radiação ultravioleta existem, por exemplo, borboletas que vêm
no ultravioleta, nós não. Borboletas. As borboletas estão mais alerta para a radiação ultravioleta, portanto. Devem estar. Devem estar. Só o Sol é que emite radiação ultravioleta? Não. Existe radiação ultravioleta em muitos fenómenos científicos cósmicos, desde, por exemplo, a morte de estrelas também, quando explodem em supernovas, podem produzir também uma grande quantidade de ultravioletas. E existem outros fenómenos físicos, mas é muito pouco comum. E porquê? Porque requer as tais temperaturas muito elevadas. Está mais inclinado a considerar o Sol como inimigo ou como aliado? Bom, como aliado, mas como tudo nós temos que ter algum cuidado. Na verdade, além de nós sermos feitos de pó de estrelas, como é conhecido, ou seja, os nossos átomos, todos nós, cada uma das pessoas que nos está a ouvir, todos os átomos que nos compõem são feitos de luz hiperconcentrada nestes átomos e, além disso, são restinhos, pedacinhos de estrelas que já se desentranharam no fim da sua vida e, como um legado, voltaram a concentrar-se novamente e formando-nos a nós. Repare, não há depressão que resista. Todos nós somos seres feitos de luz altamente concentrada e somos filhos das estrelas, cada um de nós. Portanto, eu vejo mais o Sol como amigo, além de que nós somos, na verdade, todos comedores de Sol, entre aspas. Isso quer dizer o quê? Que a energia que tem a ver com a nossa alimentação, etc., advém de energia que é utilizada, que vem do Sol e que é utilizada pelas plantas na fotossíntese e por aí fora nas cadeias tróficas. Portanto, nós somos comedores de Sol. Portanto, eu sou mais amigo do Sol, mas com cuidado. Vamos falar sobre esse cuidado também mais à frente. A nós, comedores de Sol, preocupa-nos sempre muito a meteorologia do dia seguinte e, portanto, Pedro, queria lançar-lhe um desafio que é apresentarmos a meteorologia para o dia da manhã. Aceita o desafio? Vamos a isso. Infelizmente, como é evidente, não podemos dizer a meteorologia para todo o território e, portanto, vamos dar-lhe a conhecer o boletim meteorológico da primeira pessoa que nos escrever na caixa de comentários do Facebook o distrito de onde nos está a ver ou, no caso das regiões autónomas, a ilha. Aguardamos então a indicação de um distrito ou de uma ilha das regiões autónomas para darmos conta do boletim meteorológico para amanhã, terça-feira, 31 de maio. Para onde é que irá? Vai para o distrito de Santarém. Muito bem, então a previsão, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para Santarém, amanhã. Vamos à procura de Santarém. Aqui está ele. Portanto, estão previstos aguaceiros, mínimas de 15 graus Celsius e máximas de 24 graus Celsius, vento moderado de sudoeste, probabilidade de precipitação de 79%, não se registram alertas e temos aqui um índice ultravioleta, e agora fico um pouco atrapalhado com isto, o índice ultravioleta de 5. Vou pedir ajuda ao Pedro para percebermos este índice ultravioleta de 5 e que, a propósito, para Porto Santo, pelo contrário, é um índice ultravioleta de 9 na previsão para amanhã. O que é que temos a dizer sobre cuidado este em índice Porto Santo. ultravioleta? Já é bastante forte. Então, o que é o índice ultravioleta? Para já devo dizer que o ultravioleta é uma radiação que vai sensivelmente desde os 290 nanómetros até os 400 nanómetros. Divide-se em ultravioleta A e B, que tem uma interação, por exemplo, connosco diferente, porque uma é mais energética do que a outra. Mas o que é o índice ultravioleta? É uma forma de nós medirmos a quantidade da radiação ultravioleta que nos atinge. E então, geralmente o que se faz é uma conta muito simples, é a quantidade da irradiância, que é a quantidade de energia média, que é multiplicada por um número, por 40, e depois nós temos uma gradação, uma escala, que vai desde 0 até 11, sensivelmente, e que 0, obviamente, podemos ir para a praia descansados, mas se calhar não vamos gostar muito da praia, porque não deve estar muito nublado e não deve estar muito convidativo. Muito brevemente, e por falar disso, de que é que depende este índice ultravioleta? Então, porque é que nos locais está maior, noutros menor, e porque é que varia de dia para dia? Então, varia, o ultravioleta ao atravessar a atmosfera, muito é absorvido na camada do ozono, que fica sensivelmente entre os 10 e os 50 km de altitude. Mas depende muito da altura do ano. E porquê? Porque quando a radiação solar vem à direita, ou seja, quando o Sol está quase no zénite, isto faz
com que é como se eu tivesse uma lata de tinta, vamos supor que é energia. Eu despejo toda na vertical. Então, a quantidade de tinta, a quantidade de energia fica numa área muito pequenina, então fica muito densa. Muito intensa. Sim, e é muito intensa então a quantidade de ultravioleta. Mas se houver um ângulo grande, quando o Sol já não está no zénite, quando se faz um ângulo, nós vemos o Sol mais baixo no horizonte, isto faz com que a mesma radiação, a mesma quantidade de tinta, na analogia que eu estava a fazer, se vai espraiar por uma área muito maior. E por isso a densidade de energia em cada ponto é muito menor. Portanto, obviamente que essa densidade de energia, por conseguinte, o índice ultravioleta vai ser diferente nas latitudes que nós estamos, nós podermos estar ao longo do planeta Terra e também ao longo das estações do ano. Mas, se me dá licença, eu gostava de levantar aqui o véuzinho de um certo paradoxo, que geralmente nós pensamos, não estamos no verão, ou estamos quase no verão aqui no hemisfério norte, estamos mais perto do Sol. E não é. Nós estamos neste momento no que se chama o apoélio, ou afélio, que é, neste momento nós estamos mais longe do Sol do que, por exemplo, no nosso inverno. Porque senão, repare, senão seria verão, quer no hemisfério norte e no hemisfério sul. E não é verdade, porque enquanto nós estamos na praia, os nossos amigos lá da Austrália estão a tremer de frio e no sul da Argentina também estão a tremer de frio. E vice-versa, quando nós estamos cheios de frio, estão eles todos na praia. Portanto, isto tem a ver, e as estações do ano, têm a ver com a inclinação dos raios do Sol quando chegam à superfície da Terra. E, por conseguinte, isto, quando nós estamos no nosso verão, quer dizer que nós vemos o Sol devido à inclinação do eixo da Terra, os raios do Sol vêm mais a direito. E aí, atenção aos ultravioletas. Aí podemos chegar ao extremo do índice ultravioleta. A luz do Sol de inverno não é igual à luz do Sol de verão. Por causa desta diferença de densidade. Convém sempre ter algum cuidado. Convém. E também essa necessidade da preservação do ambiente e da atmosfera e da camada de ozono, que acaba também por nos proteger, pensando mais adiante, do cancro de pele. Pedro, muito brevemente, para rematar, não resisto a perguntar-lhe porque é que existem duas palavras, astrónomo e astrólogo. A palavra mais... Bem, a palavra... A descrição. Sim, a palavra mais direta seria astrólogo, porque logos tem a ver com conhecimento. Então tem a ver com o conhecimento dos astros. E, historicamente, começou até a haver uma certa ligação entre as duas coisas. Eu sou astrónomo. Astrónomo. Na verdade, sou astrofísico, que é uma pequena evolução. Os astrónomos medem as posições dos astros no céu. Astro e número tem a ver com esta medição das distâncias. Um astrofísico, que é um vocábulo mais recente, o que faz é estudar a razão das coisas. Porque é que o Sol emite energia? Porque é que as estrelas como nós nascem, têm uma vida e morrem? E têm que ter cuidado também ao longo da sua vida, porque se elas forem muito grandes, forem muito densas, podem ter um cataclismo enorme no fim da sua vida. E depois também os conhecimentos da astronomia, que nos são muito úteis para compreendermos a biologia humana e, neste caso, que falamos hoje, os efeitos no cancro da pele. Sem dúvida. Pedro Mota Machado, muito obrigado por ter estado connosco neste episódio das Segundas de Conversa. Daqui a pouco estaremos à conversa com Cecília Moura, médica dermatologista que, acho que posso dizer, conhece o cancro da pele como ninguém. Para já, e porque há pouco lhe demos conta do boletim meteorológico para amanhã, terça-feira, 31 de maio, haverá desse lado provavelmente alguma inquietação sobre o que vestir. Naturalmente não lhe vamos dar dicas de moda, mas de saúde com certeza, pode contar connosco. Fomos consultar um especialista, um professor de Engenharia Têxtil, Rui Miguel, que nos deixa algumas sugestões de visuais para usarmos já a partir de amanhã contra a radiação ultravioleta. Professor Rui Miguel, a que é que se dedica a Engenharia Têxtil? A Engenharia Têxtil dedica-se fundamentalmente a trabalhar o produto, a fazer desenvolvimento de produto têxtil, a rentabilizar os processos de transformação, porque o produto têxtil começa na fibra, digamos que é a célula do produto, digamos, do vestuário, e, portanto, desde a fibra até ao produto acabado, há todo um conjunto de processos de transformação e a engenharia têxtil visa precisamente não só o desenvolvimento do produto, como também a otimização, a rentabilização, a eficácia de todo o processo de transformação.
Dentre todas essas aplicações, quais é que são estudadas ou desenvolvidas mais úteis à saúde da pele? Bom, esses são, de facto, os têxteis funcionais e, se pensarmos não só na saúde da pele, mas assim, já na saúde do ser humano e naquilo que é a perspectiva, a nossa perspectiva futura em termos do próprio planeta, hoje em dia a área têxtil e a engenharia têxtil também se preocupa muito com a sustentabilidade e, portanto, é importante acrescentar aqui a questão da sustentabilidade. Mas naquilo que se relaciona, de facto, com a pele, não há dúvida que estamos a falar de têxteis funcionais. Que recomendações práticas é que nos deixa para que possamos fazer bom uso dos têxteis no sentido da prevenção do cancro da pele? Há aqui uma espécie de alguma contradição. Hoje em dia, com as grandes preocupações que são absolutamente pertinentes e que ninguém, e que já começa a ser um commodity, no sentido de que já todos nós estamos sensibilizados e já todos nós estamos preocupados com isso, que é a questão da sustentabilidade. E, portanto, há aqui alguma contradição entre aquilo que são os têxteis funcionais com aplicação na proteção da pele, principalmente relativamente aos raios ultravioleta e precisamente as questões relativas à sustentabilidade. E isto porquê? Porque as fibras, os materiais que melhor protegem contra os raios ultravioleta são precisamente as fibras sintéticas, ou seja, as fibras de poliéster e as fibras de poliamida são aquelas que têm, de facto, um melhor desempenho sobre esse ponto de vista. Mas dos vários engenheiros ambientais... Exatamente, do outro lado, do ponto de vista ambiental, é terrível, digamos, a utilização das fibras sintéticas. E, portanto, relativamente ao algodão, por exemplo, que é uma fibra também extremamente consumida, em artigos leves, por exemplo, a camisaria, o 100% de algodão protege pouquíssimo, portanto tem um índice de proteção muito baixo. Então, o que é aconselhável? É aconselhável, por exemplo, trabalhar-se com misturas de algodão com fibras sintéticas para precisamente melhorar essa capacidade de proteção, embora se diminua um pouco o conforto, não é? Mas, por exemplo, em vestuário, temos que aqui também distinguir em que tipo de vestuário. Mas, por exemplo, em vestuário de trabalho, por exemplo, de pessoas que necessitam de andar muito tempo, ou passar grande parte do seu tempo de trabalho expostas ao sol, de facto, essa é a parte, a composição mais adequada é a mistura do algodão com fibras sintéticas. Por exemplo, estamos a falar, se falarmos em vestuário praia, os fatos de banho, que são normalmente em poliamida elastano ou em poliéster elastano, ou mesmo 100% poliéster, por exemplo, no caso dos homens, já por si as fibras têm uma boa, já por si a composição fibrosa tem uma boa proteção aos raios ultravioleta. É claro que se mesmo assim tiverem ainda um acabamento funcional, ainda lhe vai incrementar mais essa capacidade de proteção. E, portanto, no caso das misturas, conforme eu já disse, de facto há essa virtualidade, digamos assim, da composição. Por um lado ter a fibra natural para dar conforto, por outro lado ter a fibra sintética para dar, de facto, um comportamento mais resistente e mais protetor aos raios UV. Mas isto sempre, claro, sendo sempre passível de ser melhorado com os acabamentos microencapsulados de produtos químicos que vão favorecer de facto esse aumento da proteção UV. Finalmente, talvez falando das cores, as cores mais escuras são aquelas que melhor de facto protegem, portanto pela sua absorção da radiação. Portanto estaríamos a falar em as cores que melhor se comportam, será o preto, o azul escuro e o vermelho. Sr. Rui Miguel, muito obrigado pelo seu contributo para este episódio das Segundas de Conversa. Muito obrigado, foi um gosto. Até à próxima. Os equilíbrios entre a saúde e o ambiente, a fibra natural para dar conforto e a sintética para maior proteção. Obrigado ao professor Rui Miguel, que nos contou ainda como é medido o nível de proteção dos tecidos contra os raios ultravioleta e quais as normas aplicáveis.
Esta entrevista pode vê-la na íntegra em ligacontracancro.pt/2 de conversa. E já temos connosco a nossa próxima convidada, médica dermatologista, especialista em oncologia cutânea, representante da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, na União Europeia de Médicos Especialistas, desde 2006, e diretora do Serviço de Dermatologia no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, conhecendo, por isso, acho que posso dizer, como ninguém, o cancro da pele. Boa noite, Cecília Moura, obrigado por estar connosco neste episódio das segundas de conversa. Entretanto, já fui servindo de chá. Muito obrigada. Esteja à vontade. Sugeria-lhe que começássemos por olhar para a pele e falar da pele. Também penso que na gíria dizem o tegumento, é assim. O que é a pele, como é, de que é feita? A pele é o nosso maior órgão do corpo, é o maior órgão do corpo humano, tem funções importantes de proteção. É pela pele que contactamos com o meio exterior, pela pele passam também sensações, conseguimos perceber o calor, o frio, tem capacidade de se autorreparar e é um órgão interessante. Tem vulgarmente dois tecidos justapostos, a epiderme e a derme, que assentam num tecido celular subcutâneo. Na pele tem imensas células mecanorreceptores que sensibilizam à pressão, termorreceptores que sensibilizam à amplitude térmica, tem também células de defesa, há um sem número de células presentes na nossa pele. E por isso também as disfunções cutâneas são comuns. A doença de pele é muito comum, não só na oncologia, mas cada um de nós já percebeu que a doença de pele é comum, mais cedo ou mais tarde algum de nós terá uma dermatose, mais cedo ou mais tarde alguém terá necessidade de consultar um médico devido a um problema cutâneo, quer oncológico ou não, e isso traduz-se numa grande procura por parte da população em geral pelos serviços de dermatologia. É um órgão interessante, também com expressão de doenças autoimunes, doenças metabólicas, outras doenças como doenças do sistema nervoso central. Portanto, expressa também um sem número de patologias que não são propriamente cutâneas, mas que se podem revelar através da pele, até determinadas deficiências. Sintomas que vêm ao de cima, podemos dizer assim. Exatamente. No fundo, revela também um bocadinho o nosso interior. Quando falamos da pele, por vezes vem à conversa o termo melanina. Sim. O que dizer sobre a melanina? Na pele, estava exatamente a falar sobre as células. As camadas superficiais são constituídas por queratinocitos, que é, no fundo, a camada superficial da pele, e entre os queratinocitos estão os melanócitos. Os melanócitos produzem uma substância chamada melanina, que dá a cor à pele. No fundo, a melanina é produzida pelo melanócito e é transferida para os queratinócitos para proteger o DNA dos queratinócitos. No fundo, o código genético dos queratinócitos tem uma função de proteção. A melanina é um bocadinho estimulada pela radiação solar, ou seja, quando interagimos com o sol, os nossos melanócitos são estimulados e produzem mais melanina exatamente para proteger os queratinócitos. E daí termos o tal bronzeado que há uns anos estava na moda e que as pessoas procuram na exposição ao sol. Quem tem muita melanina, independentemente da exposição ao sol ou não, chamamos de melanodérmico, é assim? Melanodérmico, sim. Há vários, nós preferimos o termo fototipo. Fototipo, já vamos falar também sobre os Fototipo, exatamente. O fototipo, o que é o Posso? Diga. O fototipo, nós dividimos a cor da pele em fototipos, de 1 a 6, sendo que as pessoas com os fototipos mais baixos... Ou seja, com a pele mais clara? Com a pele mais clara, com sardas, com olho claro, com o cabelo ruivo ou louro, são fototipo 1 ou 2, são mais suscetíveis ao cancro de pele em geral do que os indivíduos de pele mais escura, o fototipo 6, com mais melanina,
e que reagem bem à exposição solar, não fazem habitualmente queimaduras solares e, portanto, têm uma proteção melhor para a radiação solar. O que não significa que também não tenham cancro de pele. Ia perguntar à senhora, essas pessoas, apesar de terem mais melanina Sim. enquadramos-las num fotótipo mais alto, não estão ligadas de desenvolver um cancro Não, de pele? de todo. Muitas vezes essas pessoas têm cancro de pele, e se falarmos no melanoma, em locais pouco habituais nos fototipos mais baixos, como é o caso das palmas, das plantas, do aparelho unguial, das mucosas, fora do tegumento habitual do fototipo mais claro, mas também têm cancro de pele e inclusive é melanoma. Voltando um bocadinho atrás, a pele tem memória, conta uma história? Conta uma história. O que fazemos fica um bocadinho gravado na pele, porque a radiação ultravioleta que o Sr. Professor teve a explicar interage com a pele, com o DNA celular e deixa algumas lesões que nós conseguimos até medir em laboratório. Além disso, também interage com as fibras de suporte da pele, nomeadamente na derme, na camada de suporte, com as fibras elásticas, com o colagênio e, portanto, tem um papel fundamental, determinada parte da radiação ultravioleta no chamado fotoenvelhecimento, o envelhecimento provocado pelo sol. Todos esses fatores são fenómenos que podem ser observados no doente e na história clínica nós conseguimos apurar, sendo que para determinados cancros de pele, nomeadamente o melanoma, conta a exposição solar ao longo da vida, com certeza, mas conta também a exposição na infância e na adolescência, que é a altura crítica. Não tem memória curta. É, exatamente, paga-se mais tarde, exatamente. Um escaldão, portanto, podemos dizer que fica para sempre, se a pele não se esquece dele. Fica. Há estudos que demonstram que crianças que tenham 5 queimaduras solares na infância e adolescência têm um risco bastante acrescido de desenvolver melanoma mais tarde na vida adulta. Isto para as crianças com fototipos mais baixos, não é? E que reagem com queimadura solar à exposição solar. Ao observar uma pele assim ao olho nu, como está agora, consegue logo tirar conclusões sobre a pessoa? Habitualmente um dermatologista treinado consegue. Há determinados sinais, nós chamamos do fotoenvelhecimento, quando a pessoa está muito tempo exposta à pele, nomeadamente a perda de brilho, o aumento das rugas, o aumento do preguiamento da pele, tudo isso são lesões que nós podemos, lesões não, são no fundo dados cronológicos que nós podemos retirar. E depois podemos ter algumas alterações mais subtis, uns certos espessamentos da pele, umas certas asperezas da pele nas áreas mais expostas, que nós chamamos de queratoses actínicas, que já são indicador de exposição crónica ao longo da vida e que são lesões pré-cancerosas que já surgem mais tarde no percurso da exposição solar. Cancro da pele, o que é? O cancro da pele é uma neoplasia maligna, como todas as neoplasias malignas, é um cancro, portanto tem capacidade de se disseminar e de causar dano ao doente. O cancro da pele é uma proliferação maligna de células da pele, sendo que nós dividimos em 2 grandes grupos, o cancro de pele não melanoma, onde incluímos mais frequentemente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. São estes os 2 principais cancros de pele, sendo que o carcinoma basocelular é mais frequente que o carcinoma espinocelular. E depois temos o melanoma, que a população conhece, que apesar de ser menos frequente que o cancro de pele não melanoma, é o mais temido porque é o responsável pela maior parte dos mortos por cancro de pele. Não é tão letal como os não melanoma, portanto. O melanoma é mais letal do que o cancro de pele não melanoma. O cancro de pele não melanoma, por exemplo, o carcinoma basocelular, raramente é letal. O carcinoma espinocelular tem uma malignidade intermédia, pode matar se descurado, se o deixarmos crescer, ou em determinadas circunstâncias onde ele se torna particularmente agressivo, em determinadas pessoas com imunossupressão. Ao passo que o melanoma tem sempre a capacidade de progredir e de metastizar, tanto a nível dos gânglios locorregionais, como a nível de metástases em nível de órgãos internos, e o melanoma é dos tumores que dissemina para qualquer órgão, para o cérebro, para o pulmão, para o fígado, para o osso. Portanto, a metástase pode surgir em qualquer órgão. É possível não como metástase, mas como tumor original, se não posso chamar assim, um melanoma noutra parte do corpo que não a pele?
É possível. Nós temos melanócitos, as tais células que produzem a melanina, em vários órgãos, nomeadamente no olho, em órgãos internos, no revestimento das mucosas, nas vísceras, e pode haver melanomas nesses locais. O melanoma é um tumor interessante do ponto de vista imunológico, porque tem fenómenos imunitários associados. E nós podemos ter metástases de melanoma em que não conseguimos identificar o primário, mas não é frequente, porque como o tumor é da pele, o que é normal é o doente aperceber-se ou o médico aperceber-se. Na realidade, a maior parte dos tumores da pele, tanto do cancro de pele melanoma como do melanoma, são curáveis se detectados inicialmente e curáveis por técnicas simples. Normalmente a cirurgia cura o tumor. Se deixados à sua evolução natural, pois temos maior morbilidade e a possibilidade do doente vir a falecer em consequência do tumor aumenta. Daqui a pouco também vamos falar sobre recomendações de prevenção e sinais de alerta. Para já, tem noção como é que anda a incidência atual e a mortalidade do cancro de pele em Portugal ou no mundo? Eu estive a ver os registros são sempre um bocadinho atrasados em face ao ano em que estamos. Os últimos registros que podem ser consultados são do ano 2000 e falam no melanoma em cerca de 1073 casos novos em Portugal em 2020 e cerca de 283 casos de mortes por melanoma, o que não é desprezível numa população de 10 milhões. Sendo que o cancro de pele não melanoma é muito mais comum, mas a mortalidade é menor. A incidência atual tende a crescer ou a decrescer? Estamos num bom caminho? A incidência tem vindo a aumentar em todos os tipos de cancro de pele. Isso deve-se a vários fatores. Deve-se para já à melhoria das técnicas de diagnóstico, porque nós, quando suspeitamos que temos um cancro de pele, temos que fazer a sua excisão, uma biópsia incisional e o anatomopatologista tem que nos dizer se é ou não é. As técnicas de anatomia patológica melhoraram muito e o diagnóstico faz-se hoje em melhores condições do que se fazia há 30 anos atrás. Depois, nós temos uma população que está a envelhecer. Isso contribui para o aumento de todos os cancros em geral e do cutâneo em particular. Temos ainda uma população que tem muitas comorbilidades. Temos hoje, e felizmente, muita população sobrevivente de doenças oncológicas que fizeram tratamentos de quimioterapia ou de radioterapia. Temos doentes transplantados a fazer imunossupressores. Temos doentes que tiveram doenças hematológicas. Toda essa população é uma população de risco para vir a desenvolver cancro de pele. Deixe-me pegar na sua deixa do risco. Quais são os fatores de risco, para além do que falou ainda agora, portanto, as causas do cancro da pele? As causas são individuais, portanto, em relação ao tipo de pele ou fototipo baixo, pessoas com fototipo baixo, com olhos claros, sardentas, pele clara, com muitos névoos melanocíticos, que o povo diz sinais, muitos sinais na pele, ou principalmente se tiverem sinais um bocadinho diferentes uns dos outros, os chamados névoos atípicos, essa população é uma população de risco. Depois a população que falei, a população sujeita a tratamentos de radioterapia, de quimioterapia, transplantados. Doentes portadores de alterações genéticas que predispõem ao cancro. Há condições genéticas que predispõem para o melanoma e outros cancros, ou também para outros cancros, como o caso da neoplasia da mama, os genes BRCA2, que também podem predispor para melanoma. Isso são fatores individuais do doente. Deixa-me também tomar balanço para deixar um lembrete a quem nos está a ver, que no segundo episódio desta temporada de Segundas de Conversa falámos com Carla Oliveira, fomos até ao Porto, ao I3S, para responder à questão Meu Cancro, Minha Herança. Falámos com Carla Oliveira, que é especialista em genética humana e oncobiologia, e portanto, a propósito disto que estamos agora a falar, da genética enquanto fator de risco para o desenvolvimento de cancro, convidamo-o a ver ou a rever esse episódio também aqui no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Não podia deixar de lançar este zoom nesse tema. É uma área que me interessa particularmente. Nós temos montada no IPO uma clínica de risco familiar, onde atendemos essas famílias que têm algumas necessidades particulares de vigilância e de tratamento. Mas estava a dizer que, além destes fatores que são individuais e em que há pouco a modificar, nós temos fatores depois externos ao indivíduo,
como é o caso de a exposição solar que o indivíduo faz. Se faz ou não faz solário ao longo da vida. Onde é que vive? Se vive em África, se esteve a trabalhar ao sol, que sol é que apanhou ao longo da vida? Nós temos cancro profissional, portanto, indivíduos que trabalharam uma vida inteira ao sol. Pedreiros, trabalhadores da construção, marinheiros, polícias, até indivíduos ligados, por exemplo, à aeronáutica, pilotos de avião que voam a alta altitude e que apenas têm o vidro como proteção e o vidro deixa passar a radiação ultravioleta A, não deixando passar a radiação ultravioleta B. Temos essa população com fatores externos. Isso é curioso porque muitas vezes pensamos na exposição solar e só nos lembramos provavelmente da praia. Exato. Muitas vezes acontece e estamos permanentemente expostos ao sol e a exposição cumulativa é importante para determinados tipos de melanoma e para o cancro de pele não melanoma. E ao mesmo tempo é curioso porque, e corrija-me se eu estiver errado, de entre todos estes fatores de risco que estamos a ver, se calhar a exposição ao sol é talvez o único que está ao nosso alcance de contornar. É, exatamente. E é também a maior causa de cancro de pele, a exposição ao sol? Eu penso que sim, são sobretudo até pela localização, as áreas anatómicas em que surge o cancro de pele. O cancro de pele não melanoma surge mais frequentemente na área da cabeça e pescoço, portanto face, couro cabeludo, orelhas, são áreas expostas. O melanoma tem particularidades de distribuição consoante os sexos, sendo que no sexo masculino é mais comum no dorso, no sexo feminino, na perna, representando exposições intermitentes ao sol. Queria também chamar a atenção que há determinados cancros que não estão propriamente ligados ao sol, mas que podem estar ligados a outros fatores externos ao indivíduo, como sejam infecções. A infecção por HPV, que é muito falada no cancro do colo do útero, pode ser responsável pelo aparecimento de cancros também cutâneos, nomeadamente carcinomas verrucosos ou carcinomas a nível das pregas ou carcinomas dos genitais masculinos. Temos determinados vírus, como o herpes vírus 8, que é corresponsável pelo sarcoma de Kaposi, que é uma doença que era antigamente associada apenas ao HIV. Não são só os seropositivos que têm sarcoma de Kaposi. O herpes vírus 8 contribui de forma significativa para o sarcoma de Kaposi. Temos outros tipos de vírus, os poliomavírus, que estão, no fundo, implicados na etiopatogenia do carcinoma de células de Merkel, que é um tumor raro dos indivíduos imunodeprimidos, em que este vírus tem importância. Portanto, há outros fatores além do sol. E depois outras situações ainda mais raras, como, por exemplo, nós na Europa não temos muito, mas se pensarmos noutro tipo de continente, por exemplo, no continente asiático, o arsénico que contamina lençóis freáticos, é responsável pelo aparecimento de carcinomas espinocelulares, acrais, nos indivíduos que bebem água contaminada. E a contaminação. A importância da preservação do ambiente também para a prevenção do cancro, neste caso do cancro da pele. Há pouco falámos com o astrofísico Pedro Mota Machado sobre aquilo que do Sol chega à Terra. Falámos naturalmente da radiação ultravioleta. Porquê é que a exposição ao sol na prática nos provoca ou pode provocar cancro da pele? A exposição ao sol, há um tipo particular de radiação, a radiação ultravioleta B, que lesa diretamente o DNA. Além disso, faz também uma imunossupressão, ou seja, diminui a resposta imunitária. O que, se houver alguma célula que tenha o DNA lesado e que comece a dividir-se e a produzir um clone anómalo, ou seja, no fundo, um conjunto de células anómalas que estão a proliferar e a começar um cancro, se tivermos a imunossupressão associada, induzida pela radiação ou por outros fatores, é um fator de progressão do cancro. Além disso, a radiação ultravioleta A também danifica as células da derme e o tecido de suporte e, portanto, favorece a progressão do tumor ao longo da pele. E quando o tumor contacta com vasos ou com nervos, é muito mais fácil depois a sua disseminação e o aparecimento de metástases noutros órgãos à distância. Porquê que ficamos vermelhos? Ou porquê que umas pessoas têm tendência a ficar avermelhadas e outras bronzeiam? Às vezes ouvimos essa conversa, tu ficas logo vermelho. Eu não, eu ponho um bocadinho de sol, fico logo bronzeado. Isso é um fator importante, porque a pessoa que reage com queimadura solar é exatamente o fotótipo mais baixo. É logo um indicador de alerta. É aquela que precisa de se proteger mais em relação à radiação ultravioleta.
com vestuário, portanto, com um vestuário adequado. Já sei que houve uma palestra sobre o vestuário. O que nós dizemos é que qualquer vestuário é melhor do que não vestuário, portanto, devemos recomendar um chapéu de aba larga que cubra a cabeça. Nós temos muitos tumores em área de couro cabeludo calvo nos indivíduos a partir de 60, 70 anos, perdem a proteção natural que é o cabelo. Temos muitos tumores no couro cabeludo calvo, na área das orelhas, seriam evitáveis se houvesse um chapéu de aba larga que cobrisse a cabeça, a manga comprida, a calça. Portanto, os óculos de sol, é importante proteger também o olho, há melanócitos no olho. Portanto, o vestuário adequado é um bom protetor solar. Depois pode ser complementado pelos produtos que existem no mercado, os fotoprotetores que existem à nossa disposição. Mas o vestuário é o primeiro passo. Exatamente. No outro dia, numa atividade da Liga, uma dermatologista disse que a melhor proteção à exposição solar é a sombra e boa roupa. Concorda? Concordo, 100%. Procurar a sombra é importante. Quantos mais, só para ficar claro, quantos mais escaldões, maior a probabilidade de desenvolver um cancro da pele. Sim, sim. E a exposição a outras radiações, por exemplo, uma radiografia? Essa exposição a outras fontes de radiação ionizante é importante. Nós sabemos desde a descoberta do raio-x que são radiações que penetram na pele, não é? Por isso é que conseguimos ver os ossos. Elas têm também a capacidade de lesar o DNA. E ao lesar o DNA podem provocar o tal clone anómalo. É frequente nós vermos cancros de pele, normalmente são pequenos carcinomas basocelulares em áreas irradiadas. Vemos muito isso nas doentes que fizeram radioterapia por cancro da mama, principalmente com as doses que anteriormente se usavam. Hoje em dia a radioterapia tende a ser já um bocadinho diferente da usada anteriormente. Mas ainda temos uma população que fez radioterapia e o carcinoma basocelular é frequente nas áreas irradiadas. Outra situação frequente é nos doentes que fizeram radioterapia por tinha do couro cabeludo. Há uns anos atrás, na década de 50, 60, a tinha do couro cabeludo era muito frequente e era comum fazer radioterapia para eliminar o fungo, uma vez que não havia antifúngicos orais. Essa população é uma população em risco de desenvolver não só carcinomas basocelulares, mas também outro tipo de tumores ligados à radiação, como é o caso dos tumores do sistema nervoso central, meningiomas, e do cancro da tiroide, porque a tiroide também é um órgão muito importante, muito sensível à radioterapia. E os solários? Os solários, a meu ver, deviam ser banidos. Eu não vejo vantagem em manter solário. O solário é deletério, não sabemos exatamente, está a dar uma administração de radiação ultravioleta que não está a ser controlada e portanto, não vejo necessidade da pessoa ficar mais bronzeada, não protege da queimadura solar, está só a aumentar, no fundo, a dose de radiação ultravioleta que a pessoa levou ao longo da vida. Nós, quando fazemos tratamentos com radiação ultravioleta, que nós fazemos temos tratamentos antigos de fotoquimioterapia que usávamos para o tratamento da psoríase, do eczema, hoje em dia já é menos usado, usamos ainda em determinados tipos de linfomas cutâneos. A dose tem que ser controlada e tem que ser medida, não pode ser administrada sem controle médico. Numa noite em que estamos à procura da resposta, sol, inimigo ou aliado, considera que o solário é a concentração de tudo quanto o sol tem de inimigo? Eu penso que não tem vantagem nenhuma, só tem desvantagens. Há uns anos cantava-se muito, ainda se ouve, aquela música que eu gosto é do verão. No verão as roupas ficam menores, e estou a dizer alguns versos, de nadar e apanhar um escaldão. Considera, na sua perspectiva social, que o escaldão ainda é banalizado ou visto como inofensivo? Não, eu penso que não. Hoje em dia a literacia em saúde está a melhorar consideravelmente. E há muita informação disponível, os jovens procuram muita informação na net e conseguem ver os efeitos benéficos e os efeitos deletérios do sol. É evidente que o sol tem efeitos benéficos, o sol melhora-nos o humor, o sol melhora-nos a boa disposição, através do sol também, no fundo, sintetizamos um pouco de vitamina D, mas é desnecessário a exposição solar excessiva e a tal queimadura solar, o tal escaldão. Penso que as pessoas já se protegem um bocadinho desse efeito deletério do sol. Para além das... Há uma exceção. Por acaso estive a falar há pouco tempo nisso, os estrangeiros. Portanto, nós temos uma população
que nos vem visitar, vinda de outros países, tem a sensação que os doentes, ou pelo menos os estrangeiros ingleses, alemães, países do norte, são muito branquinhos e não têm os cuidados com o sol que têm os portugueses. Os portugueses já se protegem, estão avisados, mas os estrangeiros ainda não. E vê-se muita gente estrangeira na praia com ficarem vermelhos. Se calhar uma inadequação do fotótipo à intensidade solar do local onde se encontra. Exatamente. Há pouco íamos mesmo para falar de protetores solares. O que é que são, o que é que fazem exatamente? O que é isso do fator de proteção solar? Eu devo usar 5, 30, 50? O que é essa distinção? A melhor proteção solar é o vestuário, conforme disse. No entanto, existem no mercado inúmeros fotoprotetores. Os fotoprotetores são normalmente constituídos por uma mistura de filtros físicos e filtros químicos, sendo que os filtros químicos têm que penetrar da pele e afastam a radiação, e os filtros físicos são como um espelho, afastam imediatamente a radiação solar da nossa pele. O protetor solar, o índice de proteção que está medido e que vem no rótulo da embalagem por lei, é um indicador da quantidade de tempo a mais que se pode estar na praia com o fotoprotetor. Mas temos que pensar que o fotoprotetor é medido em laboratório com uma camada espessa sobre a pele e que nós nunca colocamos essa camada espessa, porque senão um fotoprotetor que nós compramos na farmácia ou na parafarmácia não chegaria para um dia de praia. Portanto, vale o que vale, porque nós diluímos o fotoprotetor, não reaplicamos, transpiramos, vamos à água e, portanto, o fotoprotetor que seria um 50, no fim do dia ficará um 10, um 5, portanto, mas de qualquer forma é um complemento muito importante e a indústria farmacêutica tem vindo a fazer um esforço de melhorar os fotoprotetores, nomeadamente aumentando a proteção, aumentando até a capacidade de absorver ou de evitar determinadas radiações. Por exemplo, para a pigmentação não é tão importante só a radiação ultravioleta A e ultravioleta B, mas também há fotoprotetores na gama de luz visível que também estimulam um bocadinho a tal melanina e, portanto, tem vindo a modificar e a melhorar os fotoprotetores. No entanto, o mais seguro, no meu ponto de vista, continua a ser o vestuário. Se bem que o fotoprotetor é usado como complemento e não como a principal medida de fotoproteção. Falemos dos sintomas ou dos sinais de alerta e da famosa regra ABCDE. O que é o ABCDE? Essa regra aplica-se ao melanoma, tem sido muito divulgada na comunicação social desde a década de 80 que nós estamos a falar na regra do ABCDE, que é uma regra fácil de apreensão. Começa pelas primeiras letras do alfabeto, sendo que o A é de assimetria, a lesão que não é redonda, não é oval, tem uma forma geométrica estranha. O B, o bordo, é irregular, não é bem nítido em relação à pele. O C, a cor, a lesão deve ser toda ela da mesma cor, não deve ter várias tonalidades de castanho, branco, rosado, negro. Depois o D, a dimensão deve ser pequena. Quando dizemos pequena, menos de 5 milímetros, conseguimos tapá-la com a ponta de uma esferográfica, por exemplo. E o E é uma característica muito importante, é o doente que nos diz a evolução. Se a lesão está a modificar o aspecto, a cor, a forma. Isso, a modificação é um sinal de alerta? Sim, a modificação é um sinal de alerta. Isto diz respeito às lesões pigmentadas e à aplicabilidade desta regra no melanoma, que é o mais comum, que é o de extensão superficial. Em relação a outros tipos de melanoma, esta regra não funciona tão bem. Temos outra regra alternativa, a regra do patinho feio, a lesão que é diferente das demais no território anatómico onde está localizada. Portanto, se de repente tiver uma lesão de cor negra e todas as outras foram castanhas claras, aquela deve ser valorizada. Mas o mesmo se aplica se a lesão for rosada, por exemplo, ou se for diferente na morfologia ou nas características morfológicas da lesão. Portanto, a regra do patinho feio também é importante. Obrigado por essas recomendações e por esses alertas que nos deixa. Quando falamos de cancro, naturalmente o tempo conta. Como é que se detecta e se diagnostica um cancro da pele? Há primeiro que suspeitar do cancro de pele, fazer uma observação dermatológica. Já entramos um bocadinho na prevenção secundária.
as pessoas de pele branca com fototipo baixo, com muitos escaldões, devem fazer uma observação regular do tegumento cutâneo. Um bocadinho da forma também como as senhoras fazem a palpação da mama. Habituarem-se à cor, à forma, à morfologia das lesões é importante e verificarem se alguma delas está a alterar. E se na realidade pessoas com muitas lesões pigmentadas deviam fazer uma consulta de dermatologia, na dermatologia eventualmente podemos fazer uma suspeição de cancro de pele, mas o cancro de pele tem que ser confirmado histologicamente. Passa sempre por um diagnóstico, por uma biópsia excisional, ou tiramos uma parte da lesão, ou tiramos a lesão completamente para enviar para o laboratório anatomopatológico. Só depois do exame histológico é que temos o diagnóstico de cancro de pele. E atuamos consoante o diagnóstico de cancro de pele que nos é dado e o tipo e as características do cancro de pele que nos é transmitido pelo patologista. Portanto, é sempre uma atitude multidisciplinar neste diagnóstico. Com a voz de todos. Para fechar, deixe-me perguntar-lhe, assim como o tabaco e os hábitos tabágicos inquietam muito os pneumologistas, a si, enquanto dermatologista, o que é que inquieta nos nossos comportamentos? Eu gostaria de ver mais avanços na prevenção primária, nomeadamente através das regras mais divulgação de regras de prevenção primária, de comportamentos positivos face ao sol, de comportamentos de vestuário, um chapéu na cabeça, são coisas tão simples e que na realidade podiam passar. E depois gostaria também de ver avanços na prevenção secundária, na observação da pele, que as pessoas aprendessem a fazer um autoexame da pele, que se familiarizassem com os sinais de alarme. Isso bastaria para nos aumentar muito o diagnóstico em fases precoces e diminuir os tratamentos mais complexos que há por vezes necessidade de fazer. E a Liga Portuguesa contra o Cancro está consigo nessa missão. Cecília Moura, muito obrigado por ter estado connosco neste serão de segundas de conversa. Muito obrigada. A Liga Portuguesa contra o Cancro foca também a sua ação no cancro da pele, seja pelo apoio ao doente oncológico, pela prevenção primária, que inclui sessões formativas em escolas, por exemplo, seja pela prevenção secundária ou pela formação e investigação nesta área. Aproveito para dizer que, por exemplo, estão abertas as inscrições para o workshop Monitores Amigos do Sol, que vão ser também, no fundo, amigos daquilo que falámos agora com Cecília Moura sobre, por exemplo, o hábito de se usar chapéu. Como a Liga está em todo o território, quer no continente, quer nas ilhas, se calhar a melhor recomendação que lhe deixo é que contacte o núcleo, o grupo de apoio ou a delegação que esteja mais perto de si para saber como é que a Liga pode ser útil nas mais variadas frentes contra o cancro da pele. Antes de conversarmos com o Rui Oliveira Soares, vamos conhecer melhor como é feito o rastreio de cancro da pele da Liga Portuguesa contra o Cancro.
Liga Portuguesa contra o Cancro. E o nosso último convidado é também dermatologista, aqui nesta noite connosco, enquanto membro da direção do Núcleo Regional do Sul, da Liga Portuguesa contra o Cancro, onde é responsável pela prevenção secundária. Boa noite, Rui Oliveira Soares, obrigado por estar connosco. Porquê é que a Liga Portuguesa contra o Cancro faz, e neste caso o Núcleo Regional do Sul, faz este rastreio de cancro da pele? Que lacunas é que vem colmatar? O primeiro motivo é relativamente óbvio, foi o que a doutora Cecília esteve aqui a falar, ou seja, há cerca de 1000 novos melanomas todos os anos em Portugal e que, sendo um cancro que mata, isso por si só já merece a intervenção da Liga. O segundo motivo é que este tipo de cancro, quando diagnosticado muito precocemente, tem uma mortalidade muito baixa, ou seja, se todos estes melanomas que aparecem e os detectasse numa fase muito inicial, a sobrevivência dos pacientes seria praticamente 100%, daí a nossa aposta. O terceiro motivo também é relativamente óbvio, é que eu, por exemplo, quando tenho um cancro gástrico para o detectar, tenho que fazer uma endoscopia. Para detectar o cancro da pele, basta olhar, basta ser visto por um técnico que sabe reconhecer os sinais, neste caso, um dermatologista. Portanto, estando a pele à mostra, eu diria que seria uma falência da sociedade termos pessoas que morrem porque esse cancro não é detectado, uma coisa que está à vista. O quarto motivo é que o nosso país não responde de uma forma adequada no sistema público a que um paciente que tenha um destes sinais que se está a alterar, por exemplo, possa ter um acesso rápido a um dermatologista. E, portanto, esse tal timing que faz com que a mortalidade seja muito baixa nestas formas de cancro, pode perder-se completamente se um paciente estiver à espera meses ou às vezes até anos no nosso país por uma consulta de dermatologia. Isto para não falar que há muitos pacientes que nem sequer têm médico de família no sistema público. Portanto, isto para nós constitui um problema grave de saúde pública e, portanto, a Liga tenta colmatar na sua capacidade este tipo de problema, tentando que o diagnóstico sobretudo em populações mais expostas, nomeadamente de agricultores, de pescadores, populações mais idosas, para tentar detectar de uma forma precoce esses cancros e introduzir estes pacientes com o diagnóstico já de cancros no sistema público. Portanto, acaba por dar a mão e dar tempo aos utentes portugueses, aos cidadãos portugueses. Pelo que percebi, a Liga só descansa depois de garantir que a situação está encaminhada nos serviços adequados. O rastreio, na prática, consiste na observação de toda a pele, de todo o tegumento, é isso? Consiste na observação de todo o tegumento por um dermatologista, que às vezes usa um dermatoscópio, que é um objeto de aumento que nos permite reconhecer alterações nos sinais e, portanto, nos permite uma maior acuidade diagnóstica. Ou seja, os olhos do dermatologista, eu diria que, de uma forma geral, diagnosticam 99% dos cancros e naquele 1% ou 2% em que há dificuldade, o dermatoscópio ajuda e sempre que há dúvidas, a lesão é excisada e a anatomia patológica há de nos dar o diagnóstico. Portanto, o que não pode é uma lesão que não sabe o que é ou que potencialmente pode ser cancro, não ser observada. Tem alguma noção de como é que foi a atividade no caso do Núcleo Regional do Sul, no ano passado, em 2021? No ano transacto, graças ao grande apoio que nós temos de múltiplos voluntários e das várias unidades da Liga espalhadas pelo país, nomeadamente os grupos de apoio, pudemos efetuar mais de 40 rastreios de cancro de pele só no Núcleo Regional Sul, o que significa mais de 4.000 pessoas que foram observadas e, em muitos casos, detectadas lesões pré-malignas da pele e, em alguns casos, cancros da pele que foram referenciados a hospitais públicos muito rapidamente. Uma observação que possivelmente não teria acontecido não fosse a Liga Portuguesa contra o Cancro, é assim? Efetivamente. Estamos aqui a utilizar a palavra rastreio, penso por uma facilidade de comunicação, na prática é um rastreio oportunístico, é assim? O que é que distingue um rastreio oportunístico de um rastreio de base populacional? Digamos que o rastreio de base populacional é um rastreio que é feito a toda a gente. Por exemplo, eu posso definir que vou rastrear os homens entre os 50 e os 70 anos, por exemplo. Isso é um rastreio de base populacional. Aqui não estamos a fazer esse tipo de rastreio a toda a população, estamos a dirigir a determinadas populações específicas, nomeadamente os nossos critérios principais são populações muito pública, um dermatologista. Por exemplo, se eu sei que a zona do Alentejo, por exemplo, só tem um dermatologista, ou que
que nem sempre é fácil o acesso a esse dermatologista, obviamente que é uma zona em que a Liga Portuguesa contra o Cancro vai investir nestes rastreios, porque pode estar a salvar vidas ao fazer uma detecção muito precoce do cancro da pele. O rastreio do cancro da pele deveria evoluir para um rastreio de base populacional? Penso que teria pouco sentido um rastreio de base populacional. O que sobretudo teria sentido era um acesso muito mais facilitado ao dermatologista, ou seja, o que a doutora Cecília aqui esteve a dizer há um pouquinho da observação do nosso próprio corpo, é uma grande ajuda. Se fizéssemos um autoexame de 2 vezes por ano, o ideal é mais vezes, mas se fosse 2 vezes por ano já era muito bom. As zonas do nosso corpo que não conseguimos ver, um nosso familiar observar, para ver se algum sinal se está a alterar, isso seria uma grande ajuda. A segunda grande ajuda seria termos todos médicos de família e poder aceder a ele rapidamente. E a terceira grande ajuda seria, de facto, as pessoas que têm um problema com um determinado sinal poderem ser vistas muito rapidamente por um dermatologista. Isso seria o ideal. No mundo ideal, não podendo, o que podemos fazer é em populações em que sabemos que vai haver mais cancro de pele, rastrear essas populações e tentar assim ajudar o sistema público no sentido de encontrarmos mais rapidamente as pessoas que têm cancro. Ao falarmos de rastreios, estamos no âmbito da prevenção secundária, que é um dos eixos de ação da Liga Portuguesa contra o Cancro, mas tocou também noutros temas, como por exemplo a literacia em saúde, estarmos alerta para os sinais que o nosso corpo dá. Que outros eixos de ação é que a Liga Portuguesa contra o Cancro se dedica para fazer face ao cancro, e neste caso ao cancro da pele? O cancro da pele é bem prevenção primária, ou seja, tentamos por tudo que as pessoas não tenham cancro, e o que aqui estivemos a falar, por exemplo, de não expor ao sol, todas essas formações que a Liga promove nas escolas são uma ajuda nesse sentido, da prevenção primária. Focamos muito o autoexame, além dos cuidados com o sol. Depois temos o segundo ponto, que é a detecção precoce do cancro, ou seja, queremos que na inevitabilidade da pessoa ter um cancro, e há pessoas que têm um cancro que de certa forma é inevitável, porque é determinado sobretudo por razões genéticas, como já ouvimos há um pouquinho, e nessas pessoas temos a obrigação de o detectar rapidamente, e daí o rastreio que permite, digamos, reduzir a malha para depois ver os casos que têm que ser observados muito rapidamente por um dermatologista, e aí estamos a falar de prevenção secundária. Mas depois o paciente que já tem cancro também precisa de ajuda. Vamos imaginar que é um paciente que vive numa zona remota do país e precisa se deslocar a um centro de oncologia, por exemplo, e não tem dinheiro para o transporte. A Liga pode ajudar nesse transporte, pode ajudar em várias coisas que o paciente precisa reestruturar na sua vida quando encontrou o cancro. Em todos esses momentos a Liga pode estar presente. Finalmente, a Liga empenha-se em apoiar a investigação científica em cancro, porque acredita piamente que este avanço da ciência pode fazer com que cada vez mais saibamos tratar o doente com cancro e saibamos também detectar precocemente o cancro e até evitar, em alguns casos, o cancro. E as segundas de conversa, que naturalmente também se incluem nesses campos que acabou de referir. Isto para dizer que lhe agradeço a si e a todos os convidados que tivemos neste serão connosco, que no fundo estão a contribuir para o sucesso da missão da Liga. Rui Oliveira Soares, muito obrigado pela sua participação nas segundas de conversa. Muito obrigado ao Bernardo por tudo. Obrigado, eu. No próximo episódio das segundas de conversa, vamos procurar resposta para a questão: investigadores, pela minha saúde? Será uma conversa sobre o contributo da investigação na luta contra o cancro. Vamos conhecer os bastidores da investigação e o seu contributo efetivo para a saúde. Serão nossas convidadas Mónica Betancourt Dias, investigadora, e Maria Gomes da Silva, hematologista. Tome já nota na sua agenda, 27 de junho, à hora habitual, 21 horas, aqui em direto no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. 27 de junho, às 21 horas, investigadores, pela minha saúde. Pode, como disse, rever todos os episódios desta temporada das Segundas de Conversa, nesta página de Facebook onde nos está a seguir, e se gostou,
partilhe já este episódio. Até ao próximo, não deixe de manter o contacto connosco, visite o nosso site ligacontracancro.pt/2 de conversa e escreva-nos, envie-nos as suas dúvidas, sugestões, críticas, reclamações para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. Obrigado à Sanofi, ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa pelo apoio e pelo acolhimento a esta iniciativa. Obrigado pela oportunidade de ser parte consigo da partilha da ciência. Temos estado nesta noite a falar do papel ativo que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem, no que respeita ao cancro da pele, mas também ao cancro de uma maneira geral, e por isso, já de seguida, logo após esta emissão e ainda neste direto, vamos mostrar-lhe os principais números da atividade da Liga em 2021. Recordo que temos encontro marcado para 27 de junho às 21 horas. Será o próximo episódio das Segundas de Conversa e não o faremos sem contar consigo. Até lá. Ligue mais à Liga. Sabia que em 2021, ao contribuir para a Liga Portuguesa contra o Cancro, apoiou com 1.500.000 euros doentes e famílias carenciadas em medicamentos, próteses, alimentação e transportes? E que ainda nos ajudou a realizar cerca de 12.300 consultas de psico-oncologia e a resolver mais de 1.050 processos de apoio jurídico? Para além do contínuo atendimento e a resposta a questões através da linha Cancro e da linha Pulmão, com a sua ajuda, no ano passado, foi possível realizar cerca de 350.000 rastreios de cancro da mama em unidades da LPCC e 4.100 consultas de diagnóstico precoce de cancro de pele. Sabia que está a ajudar anualmente com 330.000 euros para a investigação científica em oncologia, ao atribuirmos 23 bolsas de investigação, apoiando 7 centros de investigação e na realização de ações de apoio à formação em oncologia? O seu contributo foi essencial na prevenção, ajudando milhares de jovens a terem hábitos de vida saudáveis. Não fumando, seguindo uma alimentação equilibrada, cumprindo os conselhos da exposição solar e sabendo como prevenir a infecção por HPV pelo rastreio e vacinação. Foi graças à sua ajuda e à de cerca de 20.000 voluntários ligados a esta causa que em 2021 foi possível mais uma vez levar a bom termo a nossa missão. E é por tudo isto que contamos com a sua ajuda.